E aí, pessoas que já aprenderam um pouquinho o suficiente para não serem sinofóbicos, tudo bem com vocês? O Baka, lá no Japão, fez um vídeo explicando um pouco sobre orientalismo e xenofobia. Bom, hoje estou aqui em Tamachi, que é um bairro aqui no centro de Tóquio. Acho que eu nunca tinha feito nenhum vídeo andando por aqui. E hoje, mais uma vez, eu vou falar sobre ele mesmo, o Cyberpunk. Cyberpunk. Meu canal está basicamente se transformando num canal sobre Cyberpunk desde o começo, né? Sempre foi mais ou menos. Até porque, como a gente sempre fala, o gênero literário Cyberpunk sofreu muita influência da cultura japonesa, né? Lá nos anos 80, quando ele surgiu. Você assiste o Blade Runner, putz, uma língua dos caras, é uma mistura de chinês com húngaro, com sei lá o que, né? Pra mostrar como é que ficou, acho que era Los Angeles, né? No futuro, que os asiáticos iam dominar, tinha toda uma história assim. E toda essa estética, né, aqui dos becos, dos lugares por onde a gente anda aqui em Tóquio, acabam lembrando bastante, né, os cenários das obras Cyberpunk, tipo Blade Runner, Cyberpunk 2077, o Stray, né, o jogo do gatinho aí. Todas essas obras, elas têm muita inspiração na arquitetura, né, na língua, na cultura asiática no geral, não só a cultura japonesa. Mas toda a cultura asiática, principalmente do leste asiático, né? E por um lado a gente acha isso legal, né? Porque a gente realmente gosta dessa estética. O nome do lugar é Porks. Pra galera aí dos anos 80, vocês vão pegar referência. Que a gente acha bonito, né? Então, de certa forma, a gente sente como se essas obras enaltecessem as culturas asiáticas, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não cair no negócio que chama orientalismo, né? No caso do Cyberpunk, especificamente, o tecno-orientalismo ou cyber-orientalismo, como eles chamam. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso, sobre orientalismo e tecno-orientalismo. Para entender essa porra, primeiro a gente tem que entender o que é o orientalismo em si, né? O termo orientalismo, na verdade, surgiu na Europa, lá pro século XVIII, tá ligado? E eles usavam esse termo para se referir a estudos sobre a cultura, sobre a língua, a literatura das nações asiáticas, tá ligado? E boa parte desses estudos, né, dessa época, era incentivada pelo Império Britânico, né? Então, o orientalismo, né, o campo de estudo orientalista naquela época, acabou sendo influenciado, obviamente, pelo eurocentrismo, né? E pelo colonialismo moderno ali do século XVIII e XIX, tá ligado? Então, esses supostos estudos orientalistas aí de antigamente, como partiam, né, de uma visão completamente eurocêntrica do mundo, né, e colonial, né, acabavam sempre por generalizar, tá ligado? Generalizavam ali todas as sociedades da Ásia, né, do Oriente Médio, do norte da África e tudo mais, como se fosse tudo uma coisa só, tá ligado? Como se fossem sociedades inferiores às sociedades ocidentais, né? Numa tentativa, inclusive, de justificar a colonização, tá ligado? Sim, então, sim. Tem um cara chamado Edward Said, ele tem um livro chamado Orientalismo. Edward Said nasceu em Jerusalém, na época estava sob domínio britânico, mas ele se identificava como palestino. E ele estudou literatura. E aí ele começou a pesquisar em arte, artes visuais, como pinturas, desenhos, e nos livros, como que o Oriente, e aí o Oriente a gente vai entender aí desde o Oriente Médio até o Leste Asiático, né, são uma porrada de país, como que os europeus percebiam o Oriente e retratavam o Oriente para criar essa ideia do que era o Oriente. Então ele fala nesse livro, a teoria dele é justamente isso, de que os homens do Oriente Médio eram bárbaros, nos quadros eles são retratados sempre com a cara mais fechada, as mulheres praticamente seminuas, e isso foi criando a imagem do que era o Oriente para os europeus. E como o Baka falou, isso também cria a ideia esses caras são atrasados. A gente europeu, a gente que está no topo da cadeia da evolução, a gente pode ir lá e colonizar os caras. Esse é um dos motivos. Inclusive, o cara que escreveu, acho que foi ele que escreveu Mowgli, né, o Rudyard Kipling, ele tem um poema que chama O Fardo do Homem Branco.
que é o fardo de ter que fazer esse tipo de coisa, de colonizar e trazer civilização para as pessoas atrasadas. Tem muita crítica ao trabalho do Edward Said, mas ele é um dos que começou a trabalhar mais nesse pós-colonialismo e, como eu falei, escreveu esse livro chamado Orientalismo. Esses supostos estudos orientalistas aí do século XVIII, XIX ali, o Ocidente era sempre retratado como se ele fosse tipo o normal. Mas isso até hoje, né? Como se fosse o padrão. Até hoje. E o Oriente era como se fosse o diferente, o estranho. O exótico. Quantas vezes vocês já ouviram definição de é uma beleza exótica, é um país exótico? Justamente para eles são o normal, o normalizado, e o resto é exótico. Inclusive tem uma expressão em inglês que é WASP, W-A-S-P, que é para definir o que eles são, né? Que é White Anglo-Saxon Protestant, que são os britânicos, né? Branco, anglo-saxão e protestante, que é o que seria o topo. E até o inferior mesmo, né? Eles faziam isso até de uma forma meio que inconsciente para justificar a colonização. Tinha nada de inconsciente, né? Era tudo propaganda mesmo. Todo mundo sabe, né? O mundo em que a gente vive hoje ainda é um reflexo cristalino, né? Do que ele era até alguns séculos atrás. E assim, ele está falando de orientalismo no século XIX, mas o livro do Said é de 78, 1978. E que ele veio com esses estudos pós-coloniais ali, quando o Império Britânico já tinha perdido muita coisa, a França também, né, das posses deles. Então, isso influencia a gente até hoje, porque 78 foi ontem, né, em termos históricos. Então, é claro que essa visão eurocentrista do mundo, ela ainda é muito perpetuada, né, mesmo que seja no nosso subconsciente, ela ainda é perpetuada, às vezes, não só no subconsciente, né, isso que é pior. Então, até hoje ainda é muito comum a gente ter imagens orientalistas, né? No caso, representações preconceituosas da cultura asiática na cultura pop ocidental, tá ligado? Aí assim, existe um debate muito grande sobre o que pode ser considerado até como racismo, né? Sim. Dependendo de como essas culturas são representadas em filmes, em videogames e tudo mais. Mas mesmo quando essas representações são popularmente aceitas, né? Assim como a gente mesmo que gosta de obras cyberpunk, por exemplo, ainda assim a gente tem que ter sempre a noção de que as culturas asiáticas muitas vezes são retratadas de forma, no mínimo, imprecisas, né, nessas obras. A gente sabe o quanto os Estados Unidos gostam, né, de se apropriar da cultura dos outros para criar a cultura pop deles, né? E a gente tem milhares de obras americanas contextualizadas em nações asiáticas ou fortemente influenciadas por alguma cultura asiática. Só que a gente tem que entender que essas obras, né, grande parte delas pelo menos, elas expressam muito mais sobre a visão americana da cultura do que sobre como a cultura realmente é. E a visão que os estadunidenses querem passar do que é a Ásia. E a gente vê isso nos filmes de Segunda Guerra Mundial, né? Eles criaram toda uma propaganda de Hollywood a ponto de que tem pesquisas feitas nos anos 40, anos 50, na Europa, de quem venceu a Segunda Guerra Mundial. E as pesquisas davam lá, a União Soviética no topo. E aí, à medida que Hollywood foi inundando o mundo de filme, mostrando eles como os heróis, hoje a maioria das pessoas acredita que eles venceram a Segunda Guerra, os Estados Unidos venceram a Segunda Guerra. E um exemplo de orientalismo, que é fácil de a gente aplicar, é a questão do casamento homoafetivo. Por exemplo, aqui na China não é legal, né? Não é legalizado, então não pode, a Constituição diz que é só homem e mulher. Aí vem gente e fala, nossa, a China atrasada, tá vendo lá o país com 5 mil anos e comunismo e eles não podem casar. Isso é orientalismo, porque a gente tem que entender o contexto disso tudo. O porquê que não pode. Qual foi a influência do cristianismo no leste asiático de forma a proibir em vários países que houvessem relações homossexuais, casamentos homossexuais, porque já tinha aqui na China antes do cristianismo chegar, antes das religiões chegarem, né? Por exemplo, Singapura até hoje é proibido, e Singapura era colônia britânica, protestante. Então, tem todo um contexto. E essas colônias caíram 70 anos atrás, 50, 60 anos atrás. Então, ainda tem influência de época colonial. Claro que a China está num processo, né? Teve a evolução e tal, mas a Ásia, o leste asiático como um todo, ainda sofre muito dessa influência dos colonizadores.
tá ligado? Então é muito importante a gente entender que os Estados Unidos, no caso, não são os detentores da interpretação correta universal, tá ligado? Acho que isso que é Só muito não diz isso pra eles, né? importante a gente ter. Porque muitas vezes, né, e aqui que tá a pegadinha, eu acho, né? Muitas vezes as obras americanas, né, que retratam alguma cultura asiática, não necessariamente retratam essa cultura de forma negativa, tá ligado? Eles podem até retratar de forma positiva e por isso a gente acaba muitas vezes ficando com a impressão de que é até uma forma de homenagem, tá ligado? Uma forma de apreciação da cultura asiática, seja lá qual for, né? Mas, independente se é uma representação positiva ou negativa, é importante a gente entender que a gente está sempre olhando pelos olhos americanos, tá ligado? Esse é o ponto. Se os Estados Unidos fazem parecer ruim, é porque eles querem que pareça ruim pro mundo. E se os Estados Unidos fazem parecer bom, é porque eles querem que pareça bom, tá ligado? Eles têm interesse. Então, assim, eles sempre têm algum interesse nisso, óbvio, né? Eles têm um interesse em fazer as pessoas acreditarem que tal cultura é boa, que tal cultura é ruim. É o que eu já falei em vários vídeos. Vocês já viram notícia boa sobre a China? Qualquer uma. Qualquer uma. Literalmente, eu tenho um fio no Twitter onde os caras falam: a China está curando câncer mais rápido do que todo mundo, mas a que preço? China está reflorestando desertos, mas a que preço? Os chineses estão ficando mais inteligentes, mas a que preço? É sempre assim. Não tem uma notícia boa. Não tem um negócio: China está curando câncer. Olha que bom, vamos salvar pessoas. Não tem, sabe? Não tem. Por quê? Porque existe um motivo, existe uma guerra comercial, existe uma guerra fria rolando. Essa é a ideia. Criam isso, às vezes, com finalidades políticas até. E aqui a gente entra no tecno-orientalismo, né? Que é um termo recente que foi criado para descrever justamente a representação asiática do futuro, né? Que é o que a gente vê direto nas obras cyberpunk, Sim. por exemplo. Nessas obras, é muito comum a gente ver as nações asiáticas sendo representadas como lugares extremamente futuristas, né? Tecnológicos, cheio de carro voador e robô. Xangai é assim, né? Super avançados, as pessoas falam isso de Xangai. Mas, ao mesmo tempo, como lugares frios, né? Lugares Sim. desprovidos de humanidade. Então, é muito comum, na ficção científica americana, a retratação da desumanização dos povos asiáticos, né? Como se eles... Essa desumanização não é só dos asiáticos, é do Oriente como um todo. E aí, Oriente Médio, Afeganistão, esses países todos, né? Por quê? Porque os caras estavam literalmente invadindo o Iraque, Afeganistão, Síria. Tem que desumanizar. Tem que desumanizar para que pessoas como o Príncipe Harry vão lá escrever um livro e falar: eu atirava em pessoas de cima do meu helicóptero como se fosse videogame. Esse é o ponto. Eles não enxergam o outro como uma pessoa. Claro que ele é de uma família de racista, colonizador, os caras que estavam defendendo o apartheid até 30 anos atrás, 35 anos atrás, 37 anos atrás. Então, que é pior ainda, né? Mas essa é a ideia. É a ideia de nós somos superiores, é o fardo do homem branco, de a gente ter que vir aqui para esse país de merda colonizar vocês porque vocês não dão conta. Se eles fossem tão absurdamente tecnológicos e inteligentes que eles já são meio que robôs, tá ligado? Mais ou menos isso. É muito comum nos meus vídeos mesmo aqui, o pessoal, né, vê aqui eu caminhando pelas ruas aqui e eles comentam, né? Caralho, parece tudo tão sem vida, né? Que lugar deprimente, não sei o quê. E eu entendo que, pô, beleza, né? Às vezes tem alguns bairros aqui que são pouco arborizados, por exemplo, né? Isso pode dar essa impressão e tal. Mas eu acredito que muito dessa percepção aí que o pessoal comenta venha justamente de uma percepção americanizada das cidades asiáticas. Tá? Mas eu acho também que é porque tu grava à noite. Eu não sei se ele tem outros vídeos durante o dia. Mas gravar à noite também dá essa impressão, porque tem pouca gente na rua, é escuro, ele anda muito em beco, e aí dá essa sensação de, pô, não tem ninguém, né, cara? Tipo, é deserto, sabe? Se vocês forem ver o meu vídeo que eu gravei na rua, e gente falando comigo, e dando oi, sabe, dia de sol, e flor, e carro passando, dá outra vibe justamente por isso, né? À noite é complicado. Tá ligado? A gente já assimila inconscientemente o tipo de arquitetura, tá ligado? As placas em kanji e tudo mais, a uma ideia de melancolia e depressão, né? Porque essa é a forma que a gente sempre foi apresentado nos filmes e nos videogames desde criança, tá ligado? É muito comum, né, nessas obras americanas, o personagem principal ser um cara branco, Sim, né, que luta contra alguma corporação e o sistema, né, e tudo mais. Mas a metrópole em que a história acontece geralmente é uma metrópole cheia de indicadores de influência japonesa, tá ligado? De influência chinesa e de outras culturas, né, do leste asiático. E os nomes das corporações às vezes são nomes japoneses, nomes chineses. Então, inevitavelmente, isso acaba levando a gente à impressão de que a Ásia representa
uma ameaça, tá ligado? Mesmo que isso não seja explicitamente colocado na história, né? A gente Por que sabe será, que os né? autores mais antigos, né, o cyberpunk mais raiz, na verdade, ele tem como um dos objetivos a crítica aos Estados Unidos, né? A crítica à americanização do mundo. E eles expressam isso justamente invertendo os papéis, né? Eles simulam ali uma realidade, né, um futuro, onde os Estados Unidos provaram no próprio veneno, tá ligado? Onde eles foram culturalmente colonizados pelo Japão, pela China, ou seja lá quem for, né? Mas com o tempo... Que é o que eu falei do Blade Runner, né? Os caras falando de uma mistura de chinês com húngaro e com inglês. O cyberpunk foi amolecendo na crítica, tá ligado? Chegando ao ponto de acabar produzindo esse sentimento de tadinho dos Estados Unidos, foram dominados pela Ásia malvada, tá ligado? Hoje em dia tem diversas obras, né, que se rotulam como cyberpunk, mas a suposta luta ali contra o sistema, né, que deveria ser o foco principal do cyberpunk, é sutilmente substituída por uma luta contra o Oriente, tá ligado? Não sei se vocês já perceberam isso alguma vez em alguma obra, né? Porque acontece direto isso. E esse medo injustificável da Ásia, né, que o Ocidente tem, não é de hoje, né? O Ocidente sempre enxergou a Ásia como um perigo, né? Desde lá do século XIX, com aquela expressão racista, inclusive, do perigo amarelo, né, que eles usavam naquela época. Depois, na década de 80, com o pânico do Japão, né? Só pesquisar aí, perigo amarelo. Isso já tem uns 150 anos ou mais. Talvez mais, contra chineses, japoneses, contra os imigrantes chineses que foram trabalhar na costa oeste dos Estados Unidos e construir ferrovia, e construir cidades, sabe? Essa história do perigo amarelo já tem muito tempo. Quando o Japão estava passando ali pelo milagre econômico e as empresas japonesas... Milagre econômico é porque eles não querem simplesmente dizer que os Estados Unidos socou dinheiro no Japão para combater o comunismo na Ásia, né? Japão, Taiwan, Coreia do Sul, acho que talvez Singapura, que é para segurar, para conter o comunismo. As japonesas vinham dominando o mercado global ali de eletrônicos, né? E agora com medo da China, né? A mesma coisa que vem produzindo aí essa guerra fria dos chips, né? Que a gente está vendo acontecer agora ao vivo, né? No caso, o Ocidente tem essa mania curiosa, né? Essa mania curiosa de tratar como se o avanço tecnológico só fosse bom quando está nas mãos dele, né? Do contrário, o avanço necessariamente vai ser usado por mal e por isso tem que ser combatido, né? Porque é um bando de racistas xenofóbicos que não conseguem aceitar. Não consegue aceitar. Eu não consegui mais achar essa citação, mas o Winston Churchill, lá nos anos 20, ele já falava: a gente não pode deixar a China se reunificar. Porque lá nos anos 20, a China estava toda dividida ali com senhores de guerra, tinha muita briga, e o Chiang Kai-shek estava trabalhando aí para reunificar o país, que só realmente foi reunificado com o Mao Zedong. Então foi um processo aí de, 30 anos. E o Churchill já tinha isso, né? A China com 500 milhões de habitantes, a gente não pode deixar esses caras se juntar, senão eles vão ser muito poderosos. A gente está vendo que, no fim, o Churchill estava certo, né? Na verdade, é a forma que os Estados Unidos, principalmente, né, encontram para tentar perpetuar a dominância deles no mundo, né? Essa é a grande realidade. Então, assim, é claro que eu não estou insinuando que os autores, né, dos filmes ou os desenvolvedores dos jogos são racistas porque eles se utilizaram de orientalismo nas histórias deles. Não é isso, né? É questão de entender que o preconceito é estrutural, tá ligado? O bagulho tá enraizado na gente. Mas então, eles são racistas. Talvez o que tu quer dizer é que eles não fizeram de propósito. Mas o que tu tá falando é justamente isso, né? O racismo é estrutural nesse sentido contra asiáticos e os caras escreveram seguindo isso, né? Mas eles nem se dão conta de que estão sendo racistas, mas são xenofóbicos. E a gente propaga sem perceber, né? Aqui eu falei do orientalismo por causa do Japão, do cyberpunk e tudo mais, mas é óbvio que isso não se limita só ao preconceito com povos asiáticos, né? No Brasil as raízes são outras, e por isso a gente tem sempre que tomar muito cuidado, tá ligado? Principalmente nessa questão de que o preconceito não tá só no ato de você ofender, né? De você falar mal, mas às vezes até no ato de romantizar, tá ligado? Porque essa romantização hipersexualização de asiáticas de uma forma prejudicial, tá ligado? Inclusive com finalidades políticas. Hipersexualização de asiáticas, de gente que me manda mensagem o tempo todo. Quase todo dia eu recebo mensagem perguntando sobre mulher chinesa ou mulher tailandesa, como é que é isso, como é que é aquilo, sabe? Umas paradas assim que, pô... A gente falou lá que os Estados Unidos faz muito bem. E é isso, mano. É isso que eu já vou falar. Achei um tema interessante, eu li sobre isso outro dia aí na internet.
e resolvi trazer um pouco porque tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com o Japão e Cyberpunk, então tem tudo a ver com o meu canal. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado desta merda. E é nóis, mano. Um beijo. Leiam Edward Said, Orientalismo. Ele explica bem, como eu falei, tem algumas críticas com relação ao trabalho dele, mas de modo geral ele explica bem essa visão que a Europa criou do Oriente como um todo para pintar as pessoas como inferiores em N situações e justificar que eles deveriam colonizar mesmo. Sim, Europa, Estados Unidos é um bando de colonizadores safados.